ressurreição de Cristo, esperança para aqueles que estavam passando por e morrendo por causa do Evangelho. 2. Sendo de quê? Novo gerado. Não de semente corruptível, mas da pela Palavra de Deus. viva e que permanece para sempre. Quase um versículo, né? Afirma-se ainda que Cristo foi a Concretização de tudo aquilo que Moisés, aí está botando aqui a lei, né? E hoje profeta, havia anunciado, apregoando o seu retrospectivos momentos. Respectivos, né? Respectivos momentos. O Senhor Jesus foi o renovo Renovo de esperança. memória. E de fé em meio a uma humanidade caída. E Afeiçoada. desafeiçoado. pelo pecado. Quer dizer, o pecado alterou o ser humano, né? A essência do humano. Regenerado. Generado. Paz. Gerado? 4. Afeiçoado. Não, é a mesma coisa. Desafeiçoado, degenerado. A Ah, resposta é eu tô olhando aqui, pô. É desafeiçoado. Então tá bom. 5. O homem fora Privado. Privado dos benefícios. que gozava antes do O advento do pecado por uma questão de justiça, porém Deus, na sua graça, favoreceu as pessoas. Então, irmão, observe aqui um pouquinho, que embora o autor ele não esteja frisando, todas as epístolas universais estão combatendo o mal em comum, tá? Que é o gnosticismo. Por isso que nós vamos frisar sobre o gnosticismo. Gnoses, irmão, é uma coisa muito presente no nosso dia. Os irmãos pesquisaram sobre gnoses? Vocês não pesquisaram, não? Irmão, hoje em dia se fala nisso direto. Está lá em igreja presente, né? Oi? Presente. Eu vou até mostrar algumas coisas que vem na revista. Tem vindo em revista. E passa desapercebido, tá entendendo? Porque na verdade a igreja, ela é mística. Ela é o sobrenatural na terra. Então ela tem a carga de mística mesmo, tá? É normal você ver assim, um irmão falar assim, ó, é mistério. Não é normal você ver um irmão falar assim, é mistério, irmão. Esse é mistério, é místico. Algo misterioso. Tá bom? Então até aí não tem problema não. O problema é quando você cria sistemas gnósticos, que nós vamos mencionar daqui a pouco, tá? E é bem comum no nosso dia. Está cheio de escolas de gnóstica, principalmente na internet. Tá bom? Algumas se apresentam só como escolas filosóficas. Lá em Brasília, tem a Nova Acrópolis. Já ouviram falar? Nova Acrópolis. Irmão, você fica encantado com os argumentos deles. Eles abordam a filosofia de uma forma tão bacana, sabe? Mas ele começa a te introduzir no orfismo, nas escolas de mistério. Aí a pessoa vai entrando, quando ele vê, está lá dentro. Ele larga, abandona a fé cristã e vai para a gnose. Tá bom? Acho que só mais um pouquinho, pastor. Ah, tá bom. Botar na sua cabeça. Aí. Número 5. A teologia da segunda epístola de Pedro, de acordo com o texto do capítulo 5, a teologia da segunda epístola de Pedro coloca I para inspiração, T para transfiguração e S para a segunda vinda de Cristo. Ele tem vários assuntos, né? Da segunda carta. Então ele vai mandar você botar I, T ou S, tá? Número 1. Vou ler primeiro, tá? No texto de 2 Pedro, 1:20, o apóstolo ensina que há uma perfeita sintonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Inspiração. Há ou não há, irmão? Ou vocês concordam que tem que tirar o Antigo Testamento da Bíblia? Hã? Porque muitos até hoje dizem isso, tá? Que não se precisa ter o Antigo Testamento. Ele caducou.
Vocês aceitam que o Antigo Testamento caducou ou não? As leis de Deus caducaram? Alguns dizem que é só história, só para ler, ter conhecimento, mas não tem função. Então, mas tem pastores nossos que eles pregam a caducidade da lei e do Antigo Testamento. Caducou. Então, você prega a anomia, sem lei. Essa suposta graça é uma graça sem lei. Então, você viu muita gente que defendeu isso, hoje está no mundo. Você tem grandes pessoas aí do mundo evangélico que estão afastados, estão desigrejados. O Caio Fábio, eu orei com ele no monte, quando era rapaz. Oi? Não, ele separou da esposa. Não pode se falar que ele adulterou, que ele até hoje ele diz que não adulterou. Ele diz que desgastou o casamento, separou e casou de novo. Aí a gente fala que ele adulterou e já está acusando, né? Família na época foi ele se defende, tá? Ele se defende. Porque ele advogou o quê? Ele advogou o divórcio dentro das igrejas. Tá entendendo? Ele foi a pessoa que advogou o divórcio dentro das igrejas. Então, hoje em dia, ele é uma pessoa tão amargurada que ele chama a nós evangélicos hoje em dia de abjeto. Sabe o que é isso, abjeto? Imundos. Ele usa uns termos muito bonitos para nos xingar, tá? Ele usa uns termos bacanas mesmo para xingar ele. Mas a filosofia tem essa ideia, né? A filosofia tem essa ideia, né? De fazer isso. Não, a filosofia dele. Né? Mas aí alguém usa a filosofia para te atingir de uma forma bem simples, né? Ele usa a cultura, o conhecimento, né? Uma linguagem erudita, né? Linguagem, né? Bonita, bem. Clássica, né? Oi? Clássica. Bem assim, escolhida, né? Linguagem para poder te atingir. Aí se você não souber, você engole, fica quieto. Aí depois tu vai parar e ver aquela palavra que ele te chamou, tá vendo que ele te xingou de uma forma muito bacana, né? Aqui nós estávamos reunindo todos os diretores aqui, e o Obreiro chamou todo mundo de burro e aí ele gostou. Quem está falando aqui que faz isso aí? Quem está falando só tem burro aqui. Aí ele, é porque eu não gosto de ir direto, eu gosto de ir lá no clássico para não atingir nem ferir ninguém. Aí meu sogro ficou nervoso. Porque ele, de uma certa forma, ele falou, filosofando, ele chamou todo mundo de burro. Meu sogro ficou muito nervoso. O que ele está dizendo com isso? Aí ele falou, só tem burro aqui. Aí no português burro, fala de burro, todo mundo é burro. Aí eu não gosto de falar de uma forma bem pejorativa para não prejudicar ninguém e atingir ninguém. Você tem um caso. O sentido da palavra que eu quis dizer foi isso. Há uns 10 anos atrás, segundo a Academia de Letras Evangélicas, só tinha 8 exegetas, né? No Brasil, um deles era o Flávio Sabino. Já ouviu falar dele? Esse camarada, irmão, ele ia para televisão, estava em tudo que é programa, tipo o Silas Malafaia assim, só que ele demandou para o outro lado. Aí hoje em dia ele está aqui atrás, nega tudo, porque ele pode desmoralizar o evangelho, desmoraliza, porque apostatou mesmo, ele virou um discípulo de Satanás mesmo, porque eles pregam contra a igreja. Tem aquele, quem entra no YouTube, acha lá, Mago Anael, é um pastor, teólogo. Muitos deles, você entra nos programas deles, né, nos seus canais, você fica horrorizado. E as pessoas tão inteligentes. Mas o conhecimento, irmão, ele é perigoso, vou explicar por quê. Você está de cabeça para um abismo, tá? Se você não tiver apoiado, você cai. O conhecimento ele te leva para o abismo. O conhecimento ele pode ser perigoso. É onde, na Idade Média, a igreja tentou evitar o conhecimento para o povo. Tratava o povo na ignorância mesmo, tá? Eles não queriam que o povo tivesse conhecimento. Principalmente cada gnosticismo. Movimento gnóstico. A teologia faz isso, né, pastor? Alguns professores chegam a dizer, alguns teólogos, que a teologia, quando você se envolve, quando você estuda sem uma raiz, sem uma base, você se torna muito crítico, muito... mas não era como eu aprendi lá, né? Quando eu só pegava aquele feijãozinho com arroz, que pode ensinar. E aí quando você pega uma teologia que você... mas aí é muita discordância, não foi fulano que escreveu, eu achava que tinha sido, e não é desse jeito, não é por aí, você acaba ficando um descrente. Agora vou... Deixa a vida me levar, como diz a Pagodinha. Eu não vou acreditar mais em nada e vou acreditar ao mesmo tempo. Né? É igual aqui, ó. Faz isso, é um perigo. Você está fazendo essa leitura simples das cartas. Aí quando você faz aquelas perguntas, para onde, para quem, por quê, é que você começa a mergulhar mesmo na questão que está ali, principalmente nas cartas de João e a carta de Judas.
Ok? Por exemplo, uma leitura que vocês devem fazer sobre gnosticismo, fora dessas cartas, ela foi até questionada, é a carta aos Colossenses, capítulo 2. Ali Paulo está falando contra o gnosticismo. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? Vocês vão entender. Não tem nada a ver com a epístola paulina. Tá bom, irmão? Hoje não tem nada a ver. É um estudo à parte. Mas ela também foi tratada como sendo não de Paulo. Você não está entendendo? Ela também foi questionada. Porque ela tem assuntos do segundo século. Porque muitos dizem que o movimento gnóstico ele só surge no segundo século. Mas é uma mentira. Porque a mística ela já vem desde a Pérsia. Lá na Pérsia antiga, né, surgiu o zoroatrismo. Já viram falar? O zoroatrismo é uma religião que prega um princípio dualístico. O mal e o bem em oposição lutando. Há dois deuses, um mal e um bom, e estão se degradando e disputando espaço. Só que Deus eterno, ele é um. O mal e o bem vem dele. Aí você tem mal com L e o mal com U. Está entendendo, irmão? Substantivo e adjetivo. Aí o irmão tem que entender que todas as coisas vêm de Deus. Agora, ele permite o livre-arbítrio. Não há força que se oponha contra Deus, irmão. Mas no gnosticismo, vai se dizer que o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, ele é o tal demiurgo que eu falei. Aí essa é a questão. Que muitos pais da igreja tiveram que combater pessoas que disseram que o Deus da Bíblia é, na verdade, o Deus caído. Que exige sacrifício de sangue e exige morte, ritual de morte. Porque ele e seus arcontes, dá até um nome assim diferente, né? Se alimentam da energia do sofrimento das pessoas. Porque o ser humano, ele tem uma centelha divina. Aí depois a gente vai explicar isso aí, tá? Se der tempo, tá? Como é que essa centelha chegou em nós? E eles, quando nós sofremos e morremos, eles retiram de nós esse alimento para eles. Então isso promove guerra, matança, entendeu? São os demônios. Tá bom? Muita coisa, é muita coisa. É dias de palestra nesse assunto. Então ele não é dito na igreja. Você pergunta a pastora, quem é demiurgo? Mas quando você chega lá na maçonaria, aprende. Que é o arquiteto. Deus da maçonaria é o arquiteto. É ele. Está entendendo? Tanto que o nome lá de Jeová lá é Jabulon. Nunca ouviu falar essas coisas, né? Já, né? Porque poucos se interessam por esses assuntos. Mas fica, irmão, uma presa fácil. Aí você tem que entender por que Jesus falou que nós temos que ser como serpente e como a pomba. Se Jesus não estivesse falando que nós devemos ser como serpente, muita gente, se assim eu dissesse, não seja como serpente, vocês me chamar de herege. Mas como Jesus disse que vocês têm que ser como serpente, aí todo mundo presta atenção no que Jesus falou. Porque afinal a serpente é símbolo do mal. É ou não é? Não foi ela que causou a queda no paraíso? É verdade? E como é que Jesus manda ser? Que sentido? Ele manda ser mais prudente que os filhos das trevas. É nesse sentido, entendeu? Você tem que saber das coisas, não pode ser alienado. Uma pessoa alienada, você não quer saber de nada. Não lê jornal, não se atualiza. Então você tem que se atualizar, você tem que pesquisar as coisas. Você viu uma palavra diferente, pesquisa aquele assunto. Hoje está muito fácil, fala agora. Eu dou uma explicação que a serpente, ninguém pega ela distraída, ela fica meio, não tem como pegar ela distraída, a cobra é assim, então para que a gente não vê essas coisas distraidamente, ser prudente, ela fica num lugar escondido, né? Ela não fica à mostra, né? Ela fica sempre debaixo de folha, palavreada, camuflada, isso aí, é um animal peçonhento, que peçonha. Por quê? Porque ela enxerga pouco e ouve pouco. Ela tem que sentir a vibração, então ela não fica exposta, tá entendendo?
mediante a aproximação do ser humano, ela ataca, porque ela tem medo, tá? Ela tem medo, como nós, tá? A maioria de nós sofre de medo, tá? A primeira sensação do ser humano foi o medo. O medo da escuridão. Imagina você, irmão, sem luz, sem fogo, viver na escuridão, é terrível. Você tem medo do futuro? Um dos medos mais básicos do ser humano. Você tem medo do amanhã? Será que amanhã eu vou pagar a conta? Será que amanhã eu vou passar fome? Né? Você tem esse pensamento? O Brasil está sofrendo. Aí Jesus fala assim, ó, não fiqueis ansioso, né? Vai cuidar de vós. Mas é uma passagem na Bíblia que é mais difícil para o cristão cumprir. É essa de descansar nele. A maioria de nós é ansioso. Eu sofro com ansiedade. Mas Oi? Um dos maiores sentimentos que o ser humano tem é o medo. Não é nem o amor, é o medo. Nós somos imediatistas, né? Oi? Nós somos imediatistas, queremos para agora. Por causa do medo, mas tudo por causa do medo. Tá? É o medo. Então, irmão, vamos lá. Continuando. O 2. A purgação dos elementos terrestres demonstram a aplicabilidade do juízo divino sobre aqueles que não deram ouvidos à sua palavra e que por isso estavam totalmente despercebidos quanto ao momento futuro. 3. Transformação espiritual é visível, que confirmou a glória de Jesus como Filho de Deus. Porque ele ali, né, irmão, houve uma transformação da sua natureza, né? Por isso, aí, os gnósticos, eles gostam desse texto aqui, dizendo que Jesus não estava na carne. Está entendendo? O tempo todo era um espírito que estava aqui, era um ser divino. Então, tudo que ele passou, inclusive na cruz, não era nada. Aí ele não sofreu nada, ele era um espírito. Por isso que João vai dizer assim, ó, aquele que diz que ele não veio na carne, anátema, né? Jesus veio na carne. 4. Era demonstrar que a palavra de Deus é dotada de autoridade. Por isso, os escritores afirmavam que as orientações e profecias que proferiam ao povo e aos leitores não partiam deles, mas do próprio Deus. Inspiração. Uma questão, irmão. Você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou é inspirada por Deus? Como é que vocês colocam isso? Ela é a palavra de Deus dentro da inspiração divina, tá, irmão? Você não pode dizer que a Bíblia caiu do céu. Tá, irmão? Tanto que hoje em dia se discute a hipótese documentária. Já ouviu falar disso? Eu gosto até da hipótese documentária, mas tem que tomar cuidado, porque num certo sentido ela nega, tá, a inspiração divina. Que eles vão dizer que a Bíblia é uma coleção de textos que se juntou. O Caio Fábio mesmo fala isso. Você tem 1500 anos de história, aglomerado por vários autores, e qualquer um pode pegar os textos e modificar de acordo com o que quer. Está entendendo, irmão? Está muito lacuna para você deixar. Isso, para enfiar o que você quer ali. Tá bom? Fica muita lacuna, isso mesmo. Aí a pessoa pega, ela pode usar uma argumentação tão boa que você serve. Por isso que você, irmão, também tem que aprender a questionar. Você não pode usar de pensamento de segunda mão. Tem pessoa que ela não para pensar, ela vive no pensamento alheio, está entendendo? É um pensamento de segunda mão. Todo pensamento de segunda mão, ele pode ser um clichê, uma frase repetida. Você tem um clichê ali, uma pessoa repetindo, e você sabe que mesmo uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. É por isso que nós estamos aqui, irmão, e até eu falo assim, aí você pode estranhar, irmão, já se manda questionar. Por que questionar? Porque você pode estar comendo, irmão, um alimento estragado, uma coisa enlatada, né? Uma palavra de Deus enlatada, é uma coisa de mídia, uma coisa de, né? Para você engolir, mas não é aquilo que Deus quer. Então, examinar as escrituras, examinar é procurar ver na escritura o sentido real da palavra de Deus, tá? Pode pôr na prova, ela garante o fogo. Não precisa para botar no fogo a Bíblia não, tá? Estou falando para analisar mesmo ela, hein? Crente beriano, né? Ouve, olha, vai lá pesquisar, crente beriano, né? É beriano. Oi, fala, Varão. Você falou aí de botar no fogo, eu vi um negócio, uma reportagem, não sei se agora na Espanha, algum local que fala espanhol, que
teve um acidente de carro e o carro deu perda total, o carro ficou embrulhado, ficou acabado. Só que pegou fogo o carro, completamente. Só que não morreu. O motorista não teve nenhuma queimação, nenhuma queimadura. E a Bíblia dele também não pegou nem um fiasco de fogo. Aí os bombeiros tiraram a Bíblia, só a Bíblia estava intacta e o motorista. Isso é só um milagre, né? Ele era cristão, um camarada, ou às vezes não é nem cristão, mas Deus preserva a vida, né? Milagre existe, tá, irmão? Tanto que no outro lado, tinha uma tia que ela fez um pacto com o demônio para ser cantora. Tá entendendo? Na década de 50, essa minha tia, ela foi famosa. Tá? Ela foi famosa, ela cantava para tudo que é lado. Na época era difusora, né? Ela era cantora de difusora, aquele negócio todo. E deu os 10 anos de fama dela, ela vinha no Brasil, o carro tombou, virou, pegou fogo. O fogo começou de cima para baixo, ela estava dirigindo, né? Ela estava meio assim de lado. Estava ela um amante que ela tinha, um amante dela. O fogo foi, quando chegou no meio do carro, parou, justamente na metade dela. A metade do corpo dela ficou carbonizado. A outra metade boazinha, o cara que estava embaixo. Só ela com a metade, mas o pacto dela era de meio, metade. Ela é famosa, você falou outro dia, né? Ela foi famosa, essa minha tia, ela cantou, né? Então, ela morreu queimada no pacto pela metade, porque ela fez o pacto de cruzilhada de 10 anos. E no pacto, você promete tudo. Quando eu era criança, meu pai me fazia repetir essas palavras. Assim, ó. Quando você falar com ele, é o capeta, tá? Demônio, tá? Você fala assim, o que é meu, o que é teu. O que tu me pediu, eu te dou. E o que te pedi, você me dá também. Você tinha que aprender a falar com o demônio. Acho que a Xuxa também fez de sangue. Ah, irmão, quem nunca viu, irmão, pensa que é mentira. Eu vi. Agora que acho que é a Aline Barro, mas foram lá nela, conseguiram evangelizar de alguma forma. Ela não falava, se vocês lembram da década de 80, era o cara lá de cima, ela não falava Deus. Ela tinha um pacto com ele, não podia falar o nome, era o cara lá de cima. E aí com essas cantoras surgiram e foram no programa, começaram a evangelizar e ela agora fala, né? Mas não sei se ela quebrou o pacto, ela aconteceu, mas ela fez de sangue mesmo. Assinou um contrato com o sangue dela. Tem muita coisa, tá, irmão? A pessoa que busca fama, poder, riqueza, são coisas distintas, tá? Ó, poder, você tem vários tipos de poder, tá? O poder de ser um militar, você tem vários tipos de poder. Aí você tem a fama e você tem o dinheiro, que é a riqueza. E tem uma coisa que passa desapercebido e acontece muito nas igrejas, que é o prestígio. Que o prestígio é sobre os três. Você tem prestígio, você tem dinheiro, você tem fama, você tem tudo. E as pessoas na igreja buscam muito isso, que é aparecer. Quer demonstrar o eu, é muito presente. Quem falou? Que agora? Não é assim. Não, deixa eu começar ali aí. Perspectiva, né? Primeiro, né?
Deus, até eu li aqui no domingo passado, o que Deus fala para Salomão, quando ele apareceu para ele, né, à noite, em sonho, né, ele falou assim, ó, se esse povo, né, orar, se arrepender, né, orar, Crônica 7,14. Isso. Buscar, aí ele fala que orar não é buscar, não é só orar, é buscar. A busca é uma procura que você faz de Deus, sabe? O tempo todo você tem que buscar Deus, tem que procurar mesmo buscar. Está entendendo? É uma coisa que tem que arder dentro de você. A busca pelo Deus verdadeiro. Porque no caminho vai aparecer muitos esforços de Deus. Você mesmo, irmão, pode se tornar um falso Deus. À medida que você passa a se amar mais do que o próprio Deus, tá? Por isso que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre si mesmo. Fala, Vânia. Quando o pastor falar, nós cristãos somos chamados não para conquistar o mundo, sim para vencer o mundo. Vencer o mundo. Não para conquistar, sim para vencer o mundo. Eu já ouvi isso também, mas eu não concordo não, porque você conquistar e lutar é a mesma coisa. Conquistar, como é que é mesmo? Ganhar o mundo, conquistar o mundo é a mesma coisa. Eu não entendo bem essa colocação não. Pensa bem. Como é que ele colocou? Pensa bem, ó. Não é para não é para conquistar. Mas aí quando você está colocando, ninguém conquista, ninguém luta sem conquistar. Eu acho que essa colocação é muito confusa. É muito confusa, mas você não sentiu na hora que ele estava falando lá. Mas será que no sentido de vencer, de não fazer o que o mundo faz e conquistar para o reino de Deus? Pode ser, só que ele falando isso. Eu vim para vencer o mundo, ou seja, eu não vou ceder o que o mundo quer, porém eu vou conquistar para o mundo, para Deus. Depende da forma que ele está dentro. Olha, eu vejo mais. Eu sou mais naquela colocação de Jesus, ó, eu venci o mundo e vós também vencereis. Eu acho que nesse sentido aí é negar o mundo mesmo, vencer ele negando ele. Quem vai te oferecer tanta coisa, tá entendendo? Vencer ele é você negar ele. Eu acho que é uma colocação mais assim, mas como é que ele colocou aí? Você não deve conquistar o mundo, mas vencer ele. Mas essa vencer ele é negação, ao contrário. Do jeito que ele coloca, então, tem várias conjecturas. Aí eu acho que você tem que falar assim, ó, você tem que negar o mundo, vencer o mundo negando ele. Entendeu? Você tem que ser mais objetivo. Vença o mundo negando ele. É diferente. Entendeu? Eu acho que é diferente, pensa bem. Porque aí, senão você se torna uma pessoa da Igreja Universal. Porque ele é ensinado a vencer o mundo, conquistando as coisas do mundo. Sabe como é que a visão dele lá? É triunfalista. A partir do momento que você vira um empresário e conquista milhões, você venceu o mundo. Está vendo? O diabo estava atrapalhando a tua vida, você venceu o diabo. É isso que eles colocam lá, irmão. Não é uma mentira, irmão. É verdade, irmão. Como é que você enriquece sem trabalhar, irmão? Que mágica é essa? Eu queria entender. Os caras chegam lá quebrados, falidos, sem nada. 6 meses depois o cara tem 5 casas na barra. Eu estou há 25 anos no evangelho, não tem nenhum carrinho de bom. Não, e o pior é que eles não levam esses benefícios a Deus, mas a Universal. Universal. E quando eu entrei na Universal, aí a Universal quis comigo. Aí fala, eu sou Rosane, eu sou Universal. Você fez também essa propaganda? Você fez também? Você fez essa propaganda lá? Eu não entendo essa propaganda. Ó, eu vou procurar ver se eu te acho lá, mas eu não sei. Eu não entendo essa propaganda. Até hoje eu não quero entender essa propaganda. O que eles querem dizer com isso? Eu sou Universal. Pá, e aí? Tá promovendo a igreja, Mas o quê? né? Comercial. É a marca? Comercial. Universal, a marca? É comercial. É empresa da fé. É empresa da fé. É uma empresa. Propaganda. Eu sou advogado, eu sou isso, eu sou Universal. Jogo, isso mesmo. Tenta lá para chamar atenção para não chegar. É verdade. Causa até um constrangimento da gente. Falei assim, eu estou há 25 anos, não tenho nenhum carrinho de mão. O cara entra lá 6 meses depois, tem 3 casas na barra. Eu estou narrado, estou pecador, o que eu sou? Ou você se torna um louco fazendo empréstimo, sei lá, especulador. Não faço assim, né, irmão? Então, irmão, olha só, agora, o 5, né? 5. A vida é a obra do A misericórdia é um atributo expresso por meio do amor ou bondade divina. Não é o 5 agora? eu estou no 6. Amor ou bondade divina.
em favor dos homens, para remover de suas desgraças oriundas do pecado, com o intuito de aliviar-lhes os efeitos, independentemente de seus méritos. Ou seja, a misericórdia não é estimulada por nenhuma ação ou intervenção humana, mas é uma ação de Deus em relação aos homens. 2 Pedro 3, 8 ao 9. Inspiração. Essa Oi? Não, é essa. É essa? É essa. Ah, obrigado. É essa. Está relacionado, no caso aqui, Segunda vida? a segunda vida de Cristo. Aí você tem que ler lá o texto, né? 6. Continha o condão de anunciar a missão redentora de Cristo, devendo ser largamente proclamada após a sua ressurreição. Mateus 17, 9. Isso é o quê? Ter. Sobre a sua Agora, irmão, nós vamos falar sobre a epístola de João e Judas. Eu vou entrar aqui na parte do comentário. Página 139, tá? Epístolas universais de João e de Judas. As epístolas de João são quem, irmão? Epístolas Joanina, né? O diferencial dessa epístola, irmão, é falar sobre a humanidade de Cristo. Pregar a humanidade de Cristo. Jesus era um ser humano, não um ser etéreo. Vocês entendem que é um ser etéreo? Ser do éter, ser etéreo. Por exemplo, falando da gnose, você tem que ter em mente o jeito que eles viam o conhecimento científico da época. Tudo que existe era formado por terra, água, ar e fogo. Aí tem um fogo que ele é espiritual, é o fogo etéreo, o éter. Isso na ciência etéreo. É por isso que às vezes você fala assim, ó, isso é etéreo. Aí as pessoas quando colocam assim, quer dizer que isso é uma coisa da ciência antiga. Tá entendendo, irmão? Que chamava-se alquimia. Porque a ciência hoje em dia, ela não aceita mais essa palavra. Essa parte imaterial. Sendo que hoje em dia já mudaram de ideia. Porque descobriram no espaço a tal da matéria escura. Está entendendo como é que é as coisas? Uma hora eles negam uma coisa, daqui a pouco eles dizem, não seria o éter a matéria escura? Porque todo o mito de criação, de todos os povos da antiguidade, fala de um mar primordial. Você pega a narração do surgimento do mundo entre os egípcios, é um mar. Aí esse mar tem um nome, tá? Quando você vai ver dos babilônicos, também é um mar, tem esse nome. Sempre é um mar primordial. Dali surge Deus. Sempre é assim, tá? A não ser lá no hinduísmo, que tudo surge de um ovo.